Acabou de aparecer aqui, a gente está ao vivo para mais uma live aqui no canal da Uva. Quem não está inscrito ainda se inscreve para acompanhar. A gente tem uma série de lives falando de muitos assuntos e hoje a gente vai. O título da live é Introdução ao Antipunitivismo. E a gente tem o Samuel Silva Borges, do Cifra Oculta, e a Latina Flagrante para abordar aqui esse tema, né? A gente vai organizar a live em 2 blocos, cada um deles vai fazer uma exposição e depois a gente vai abrir para perguntas para vocês colocarem questões e a gente debater. Eu estou aqui só como mediador hoje e queria agradecer muito a vocês dois por estarem aqui participando. Obrigado mesmo. E, enfim, vamos aproveitar esse espaço aqui para a gente conversar e aprender, né? E aí, algum de vocês quer começar? A gente não combinou quem começava, né? Vai lá, Samuel. Então. Sou meio campo. Você é atacante. Começar fazendo uma apresentação. Como o Carlos disse, eu sou conhecido por causa de um canal, chama Cifra Oculta, também aqui no YouTube, e também por interagir em outras redes sociais. Facebook eu acho que tá meio morto, assim, mas principalmente no Twitter e também, de certa forma, no Instagram. Twitter e YouTube são as principais para mim. Eu tenho uma formação, eu sou formado em ciência política, mestre em sociologia, estou fazendo doutorado em sociologia, e eu lido com essa questão criminal, penal, desde mais ou menos 2013, quando foi meu despertar para a questão. Eu cheguei a passar por uma prisão durante a jornada de junho, passei por um flagrante forjado, respondi processo criminal e acompanhei casos da mesma época, como o do Rafael Braga, que foi preso por causa de Pinosol, acabou sendo condenado, contraiu tuberculose nas prisões. Foi a época da campanha também do Cadê o Amarildo, que depois descobriu que ele foi torturado numa UPP no Rio de Janeiro, e coisas do tipo. Comecei a estudar esse tema para valer em 2014, fiz meu TCC sobre guerra às drogas e fiz minha dissertação de mestrado sobre discurso punitivo, investigando aí discurso do MBL, bolsonarismo, olavismo, essas coisas. Enfim, eu também tenho uma experiência na militância. Eu militei em frentes contra a guerra às drogas, chamado Movimento Antiproibicionista, e estou militando na frente distrital pelo desencarceramento, que está articulado com a plataforma nacional, da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, com familiares de presos, com egressos, desde 2018. E desde esse ano eu entrei no coletivo ecossocialista dentro do PSOL, sou filiado ao PSOL. É isso. Mas, enfim, sobre esse tema, né? Introdução ao antipunitivismo. Eu acho umas coisas fundamentais para toda esquerda, né? Se politizar sobre as problemáticas do nosso sistema penal, porque, no fim das contas, o sistema penal ele está articulado com todas as estruturas de dominação social que a esquerda já combate. Então, questão da dominação burguesa, a supremacia racial branca, a dominação masculina, cis heteronormativa, etc. Tudo isso constitui o cárcere. Eu enfatizo principalmente a inter-relação da questão de classe e de raça, que elas estão juntas também, mas eu acho que elas são muito, muito estruturantes como funciona o sistema penal que é inerentemente seletivo. Então, ele diz que vai reprimir o crime, ele diz que vai defender a sociedade, mas, na verdade, ele instrumentaliza uma demanda importante, como a redução de crimes violentos, de proteção das pessoas, para, na verdade, legitimar ou buscar legitimar um sistema repressivo, coercitivo, punitivo, que, na verdade, tem um alvo muito demarcado, que são os grupos subalternos. Ao mesmo tempo que, ao sobrepunir esses grupos subalternos, ele também garante a imunidade e a impunidade estrutural de grupos poderosos, né? Então, os crimes de colarinho branco, os crimes da elite. Mas eu também diria que o punitivismo é uma ideologia, e também,
para quem não gosta muito desse termo, é um tipo de racionalidade que vincula um binômio, né? Então, crime e castigo, como se houvesse uma dinâmica que chamam de jogo de soma zero, que é, então, para você reduzir o crime, necessariamente tem que aumentar o castigo, né? Tem o Então, perdão cristão, né? como é? Tem o perdão cristão, né? Punir. Pois é, assim, mas só Deus pode punir, né? Aqui o povo tem que ser mais punitivo. Ou você concede a algumas autoridades esse poder de perdoar, mas no geral é uma lógica de castigar por N motivos, com uma forma pedagógica. Eu acho que vou tratar um pouco aqui das funções declaradas desse sistema penal. Basicamente são duas funções, uma de prevenção de crimes e outra de retribuição, de culpabilidade. Então, essa eu vejo muito mais uma questão religiosa, porque essa coisa de retribuição, de culpabilidade, no fim das contas, é o olho por olho. É a questão de retribuir o mal com o mal. E eu acho que isso é uma lógica muito enraizada também para as questões das religiões. Então, no cristianismo, a gente tem o céu e o inferno. O inferno é o quê? É uma tortura infinita para quem pode ter feito coisas bárbaras, mas fez por um tempo finito, mas isso vai ser punido infinitamente. Mas não só no cristianismo, você tem noções de reencarnação que se pautam também pelo karma. Então, a pessoa fez uma coisa ruim aqui, ela vai sofrer muito numa outra vida, enfim, por N questões. E a gente reproduz isso, a sociedade reproduz isso desde o começo das nossas vidas, né? Então, as crianças são educadas por uma lógica de castigo, então se faz uma coisa errada, você tem que ser castigado para aprender com isso. E aí eu acho que até já saiu uma questão dessa lógica de justiça e entra para a lógica da prevenção. A prevenção tem várias subdivisões. Então, se diz que, por exemplo, quanto mais você punir, mais seguro vai ser a sociedade, porque ao você punir, você, por exemplo, você manda um sinal para toda a população que aquele comportamento não é tolerado e ele vai ser reprimido, então você não deve fazê-lo. Então você tem uma visão, de um lado, pode ser de pedagogia, pode ser de educação, de conscientização, e, por outro lado, poderia ser meramente de intimidação. A pessoa nem está concordando com aquilo, mas pelo fato dela querer se proteger de uma punição violenta, ela se exime de fazer aquele comportamento, mas, de qualquer forma, você tem essa visão de que, ao punir, você está levando menos pessoas a cometer aquele crime. Mas a prevenção não tem só essa dimensão social coletiva. Ela também se justifica na dimensão individual. Então, a noção de que ao castigar aquele indivíduo vai aprender, vai ser disciplinado, vai se tornar uma pessoa mais obediente, mais dócil, para trazer uns argumentos aí do Michel Foucault. E ela também vai ter essa coisa do medo do futuro, né? Então, mesmo que ela não saia de lá arrependida, entra também essa questão da culpa cristã, ela pelo menos vai pensar, porra, eu sofri tanto aqui, pelo menos eu vou tentar não voltar para cá de nenhuma forma. Então, de novo, a visão, então, essa pessoa foi corrigida, porque ela foi punida e a partir disso ela não vai cometer mais crimes. E, por fim, você tem a visão da incapacitação. Então, é a lógica de que, ao manter uma pessoa presa, ao estar presa, ela não consegue cometer mais crimes contra a sociedade. Então, você tem uma lógica também de eficiência punitiva naquilo que ela se propõe. E, enfim, também tem uma dinâmica de jogo de soma zero nesse discurso punitivo, porque essa lógica de que as vítimas de crime ou a sociedade apenas ganham na correlação direta de que o criminoso perda, que o criminoso sofre. Então, é uma lógica também de imposição de sofrimento. E a outra função, né, a função retributiva, ela, em alguns casos, ela é tratada de forma como fim em si mesmo. Eu acho que isso é um pouco mais raro, mas tem pessoas que não estão nem aí se, de fato,
a punição vai ser benéfica ou maléfica para a sociedade em termos mais amplos. O que ela quer saber é, aquele indivíduo que fez algo que ela considera condenável, essa pessoa precisa sofrer. E se ela não sofreu o suficiente, eu vou estar clamando por mudanças, né? Então, eu vou querer um sistema penal que tortura mais. Você tem até essa visão que a gente debateu muito ano passado, da exclusão de ilicitude na letalidade policial, né? Então, é a visão de que o policial que mata, ele nem deve ser investigado. Ele tem que ter uma presunção de legalidade quase na sua arte de poder matar bandidos, né? Então, essa lógica da incapacitação, ela, no seu extremo, é uma lógica que defende a tortura, é uma lógica que defende o extermínio, né? Sobretudo o extermínio policial, mas o que a gente está vendo, por exemplo, nessa lógica da pandemia, é a lógica muito do genocídio prisional, né? Então, sabendo que, por exemplo, o tempo prisional é completamente superlotado, insalubre, e, enfim, tem membros de grupo de risco lá, você não atende a uma recomendação que até saiu do Conselho Nacional de Justiça, em março, a recomendação 62 do CNJ, que recomendou a prisão domiciliar para grupo de risco, recomendou revisar as prisões provisórias, que compõem mais de um terço das prisões totais no Brasil, quase 40%, flutua entre 30% e 40% nos últimos 20 anos. Então, a maioria das pessoas estão, quase a maioria, né? Quase metade das pessoas estão presas, elas sequer foram condenadas, mas as pessoas elas preferem e elas querem que essas pessoas passem pelo risco de se adoecerem e morrerem, do que, por exemplo, soltar pessoas, porque você tem um discurso punitivo também muito enraizado de que, na verdade, nosso sistema penal, ele alisa bandidos, ele tem uma inversão de valores, porque ele defende os direitos humanos do criminoso, ele não defende os direitos da vítima, né? E é um discurso muito, muito falso, porque nosso sistema não faz absolutamente nada para a vítima que não seja a retribuição. Porque qual que é essa lógica da retribuição? É você ter algum nível de gratificação psicológica, porque você foi uma vítima, ou você às vezes tem empatia com uma vítima, mas você pelo menos tem um gozo. É uma lógica sádica mesmo, de pelo menos a outra pessoa, eu sei que ela está sofrendo. Mas, de certa forma, você não sabe tão bem, porque as prisões elas estão tão apartadas da sociedade, que é por isso que você pode criar essa lógica, na verdade, os presos são privilegiados, é um grupo privilegiado na sociedade, porque as pessoas não veem a tortura, elas veem a violência criminal, por causa que a gente tem trocentos programas que estão falando toda hora de crimes, de violência, e mostra o desespero das vítimas, e eu acho que isso, inclusive, é o substrato da força popular do punitivismo. De fato, o Brasil tem muitos crimes. De fato, o Brasil tem muita violência. E a gente tem que ter um programa que não só foque na questão, por exemplo, da violência do sistema penal. Eu acho que nosso desafio no campo antipunitivista é não ficar só nessa linha, porque se a gente fica só nessa linha, a gente fica mais fácil de ser enquadrado nesse espantalho da direita, de que a gente defende bandido e coisas do tipo. Eu acho que a gente tem que mostrar que a nossa visão, na verdade, é o que mais tem a contribuir para as vítimas, para a sociedade, e que a lógica é que a reação violenta aos conflitos e a diversos crimes não é a mais eficiente, pelo contrário, ela gera um ciclo vicioso de várias violências e impedem que a gente trate das raízes de diversos problemas, né? Então, o que leva a que vários jovens se engajem no tráfico de drogas? Se a gente for pensar seriamente sobre isso, a gente vai ter que pensar na questão das políticas sociais. A gente vai ter que pensar em política de educação, a gente vai ter que pensar em políticas de emprego, de redução de pobreza, que dê oportunidades listas de ascensão social para diversos grupos. Quanto tempo eu já falei, Carlos? Você ainda tem um tempinho, dá para falar mais uns 3 minutos. Você tá uns 12 e pouquinho, mais ou menos. Mais uns 2 minutinhos para passar e depois você continua. Mas, em suma, é isso. O sistema penal, ele se legitima por essas funções, retributiva e a preventiva.
E é aí que tá. A função retributiva não tem como refutar com dados, porque é uma dimensão psicológica, de moral, compartilhada por um indivíduo, por alguns grupos, que se a pessoa acha justo tortura, como é que eu provo para ela que a tortura é ruim? Porque se trata dessas pessoas que não se interessam se isso é melhor ou pior para a sociedade, é muito difícil o diálogo. Mas eu não acho que isso é a maioria das pessoas. Eu acho que a maioria das pessoas tem um pouco dessa dimensão da retribuição, mas elas estão pensando que aquilo cumpre uma função de proteção. Então, algo tem que ser feito em relação a quem me rouba, quem me furta, quem me ameaça, de alguma forma. E aí a gente tem vários argumentos e pesquisas de 50 anos para cá que tentam mostrar que não existe correlação em nenhum lugar do mundo. Correlação até existe, o que não existe é causalidade, porque correlação existe de todos os tipos. Entre o encarceramento e a redução de crimes. Então, o exemplo que eu acho que é o mais relevante para a gente é o exemplo do próprio Brasil. Eu vou pegar aqui os dados. A taxa de encarceramento no Brasil, ou seja, é a taxa de presos a cada 100 mil habitantes. Ela subiu de 90 pessoas em 1990 para mais de 350 em 2016. Então, em menos de 30 anos, cerca de 25 anos, a taxa praticamente quadruplicou. Então, se fosse uma questão de lógica de causalidade, a gente deveria ter 4 vezes mais segurança, ou 4 vezes menos crimes. Mas a questão é que não existe nenhuma relação dessa, pelo contrário, que a gente vê que dos anos 80 e passando para os anos 90, os anos 2000, até essa década também, por exemplo, os homicídios só crescem. O que tem mudado é o perfil das vítimas, porque tanto na questão da violência, dos homicídios no geral, inclusive da violência contra as mulheres, a gente vê uma questão de raça muito forte, que é que as taxas estão reduzindo para as pessoas, para a população branca, e tem aumentado para a população negra, tanto de violência doméstica quanto de homicídios no geral. Pegar aqui o dado também, a taxa de homicídio em 2016 era de 30 mortes a cada 100 mil habitantes, era 40 para a população negra e 16 para não negros. Então, enfim, esse é um dado que eu acho que é importante a gente passar. Outra questão é sobre o sistema prisional, que a gente tem uma superlotação média de cerca de 200%, em que alguns estados ela chega a quase 500%, como é o caso do Amazonas, que isso é um absurdo, isso leva a um caso sistemático de tortura e empodera as facções, porque não tem como agentes penitenciários terem qualquer tipo de controle, isso não vai conseguir fazer mais nada. Se a ideia da prevenção é, por exemplo, educar, dar valores, dar uma oportunidade de emprego lícito para a pessoa, não tem nenhuma possibilidade de fazer isso no sistema tal como ele existe com essa superlotação. Então, eu inclusive acho que assim, eu defendo uma visão abolicionista penal. Eu até falo para todo mundo, eu acho que isso é impossível dentro do capitalismo, porque existe uma relação direta entre o sistema penal e o sistema econômico, mas eu defendo como agenda tática, a coisa básica é não ter superlotação. Então, por exemplo, tem uma ideia, uma noção da dogmática penal e da criminologia que foi abordada pelo até ministro Lewandowski num julgamento do STF, em 2015, sobre a legalidade do sistema prisional, que é a ideia de números clausus, que é um termo em latim para número fechado, que é basicamente você não pode prender ninguém se você não tiver uma vaga para essa pessoa. Eu acho que isso é uma questão assim muito básica, porque ao não fazer isso, você está basicamente violando a lei. Você leva a pessoa para cumprir pena dentro de um sistema em que você não vai ter como o próprio Estado seguir as leis de execução penal. Então a gente tem, para finalizar por aqui, a gente tem em nossa Constituição inspirações de ordem social-democrata. E a nossa lei de execução penal, que é de 84, ela tem premissas mais ou menos garantistas, mais ou menos focadas em ressocialização, em garantia de direito a emprego e coisas do tipo. Mas isso não vale de nada, porque não é praticado.
E o Estado não pratica isso, e os juízes continuam mandando pessoas para cumprir pena nesse sistema, e o próprio STF, que reconhece uma decisão, a inconstitucionalidade do sistema prisional, o que ele faz a partir disso? Uma coisa só, colocou o SNJ para ficar mais em cima dessa questão. Então, hoje em dia, a governança do sistema prisional está dividida entre o Ministério da Justiça no Executivo e o CNJ. O CNJ está tendo cada vez mais protagonismo. E o CNJ implementou audiências de custódia, que não tem tido, assim, praticamente nenhum efeito. Era para reduzir o número de presos provisórios, etc. E as pesquisas já têm mostrado que tem sido uma medida inócua. Então, esse é um dos motivos pelos quais quem pauta abolicionismo penal não faz porque quer ser descolado e radical, etc. É porque as agendas reformistas têm sido implementadas desde sempre, elas não têm tido nenhuma resposta realmente eficiente para minimizar os problemas desse sistema. Então, a gente precisa pautar reformas que sejam mais radicais, reformas que realmente vão desmantelar a força do sistema penal. Vamos passar, então, para a Latina, e aí depois a gente coloca umas questões aí. Eu já tive algumas questões aqui para colocar, que certamente vou ter outras agora. Então, fique à vontade aí para abordar o assunto. Latina. Então, salve, estão me ouvindo direito? Salve para todos. Vou me apresentar, né? Eu vi aqui que por que você esconde o rosto, né? Tá com isso no rosto, porque meu rosto é um rosto de uma condenada. Eu sou alvo, então, pelo corre que eu faço, eu não posso mostrar o meu rosto. Vou explicar um pouco, assim, falar um pouco, né? Tem que falar da gente, né? Eu coloquei a foto da Naja, né? Quando me pediram, né? Porque a Naja é uma condenada sem direito a habeas corpus. E eu me identifiquei muito com isso. E assim, eu não estou aqui representando ela que me representa quando ela deita o burguês, né? Com veneno. O veneno dela é potente. Então, e não tem antídoto, né? E é uma coisa muito, muito louca que eu penso, assim, na questão também desse encarceramento em massa. Porque qual o antídoto, né? Que antídoto para esse veneno, que é um veneno que tem cor, né? Então, a gente tem que voltar lá, 1500, quando o primeiro navio chegou aqui, quando o homem preto tinha que não ter sentimento pela mulher dele que estava sendo violentada, porque se ele tivesse, mais ela sofria. Então, o Samuel falou nessa questão, o que eu vejo muito é uma reprodução na periferia do que era senzala. A gente só recebe sobra. E para a gente só tem ou prisão ou morte. Política hoje no Brasil é de extermínio preto. É de extermínio. Porque quando eu entro na Papuda, a maioria é preta. Se você for na fila, a maioria das mulheres que estão ali são pretas. Pretas vestidas com roupas brancas, que é para deixar bem claro, para todo mundo ver. Claro mesmo. Entendeu? E é esse o cenário. E quando as pessoas me perguntam o que você pensa como solução, né? Porque eu acho que essa solução não vai vir agora, tá, gente? Isso é uma política, esse destroço colonial que está jogado aqui para a gente gente se sair daqui, vai ser muito, muito tempo. E eu sempre falo para as mães que eu converso, né? A gente tem um grupo para os meus alunos, para as minhas alunas que eu vejo todos os dias, que a gente, antes dessa pandemia, é que é o cuidado ancestral na periferia e o cuidado com o gerir da mulher preta, do ventre da mulher preta, dentro da comunidade. Porque é ela que foi colocada por um governante como fábrica de marginal.
Então, a gente, assim, eu não, né, eu não vou... Questão da academia, eu acho interessante, né? Mas a gente tem muita teoria, mas a praxis, né? Vou até usar um termo. Eu não vejo aqui, sabe? Eu não vejo. Eu vejo as pessoas enterrando seus filhos o tempo todo, ou indo quarta e quinta na Papuda visitar os seus, sendo apontada no emprego, perdendo seus empregos. Na pandemia, vocês não têm noção de quantas mães perderam o emprego porque elas tinham que ir na Papuda para ver os seus filhos. Quantas mães estão há mais de meses? Quantos filhos não sabem das mortes dos seus aqui fora, que estão lá? Porque eu digo uma coisa sempre para os meus alunos: vocês estão presos, mas vocês ainda estão ali numa sociabilidade. Mas a família que está aqui fora, que geralmente são famílias, são mulheres, são mães, elas são tão presas quanto esses filhos que estão lá dentro. E se a gente colocar isso na lógica da escravidão, né? É uma coisa que está operando desde sempre e não melhorou. A gente só teve concessão, gente. A gente não teve política efetiva nenhuma, só concessão. Pequenas concessões. Entendeu? O Estado-nação comanda tanto da esquerda quanto da direita. E a esquerda ainda avança nessas concessões. Avança, mas muito pouco. Porque aqui a gente ainda não sente. A gente não tem ainda... eu falo, a gente não tem perspectiva. Porque se eu tivesse perspectiva, eu mostrava o meu rosto aqui para vocês. Entendeu? E eu não posso mostrar o meu rosto, porque esses dias eu tive um policial militar batendo na minha porta, chutando a minha porta 3 horas da manhã. Então, essa é a perspectiva. Você já nasce alvo. E é uma política, uma necropolítica de extermínio. Porque se você não aceita... E eu vou falar uma coisa que vocês podem achar assim, absurda. Mas, sinceramente, a maioria dos crimes na Papuda são de patrimônio. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É autorreparação para mim. É autorreparação, de certa forma. Porque é jogado para aquele menino, é jogado para aquele homem, que ele tem que ter. Ele tem que ter aquilo, ele tem que ter o tênis. Eu via isso dos meus alunos no socioeducativo. Eu quero. É como a música dos Racionais. Eu quero a vitrine, eu quero a modelo. Eu também quero. Por que eu não posso? Porque eu sou preta? E aí vem a questão de tomar, né? Eu quero também. Do ódio, da raiva, né? E é isso que é a questão do punitivismo, né, daquela questão do perdão, né, de você tem que punir, você tem que sofrer, o amansamento, né, o amansamento que eu vejo que acontece muito na periferia, e acontece também, Samuel deve saber, dentro das unidades prisionais. Então, quando o garoto, ele aceita, o homem lá que está preso, ele aceita ser irmão da Bíblia, ele já é respeitado, né, ele já é, né, não vou mexer com o irmão da Bíblia. E as neopentecostais, elas estão efetivamente dentro do sistema penitenciário. Isso não é à toa, gente. É o amansamento para que a liderança, que ele levanta a mão, seja eleito presidente. E foi eleito. E foi eleito. Eleito com a política. E eu vi aqui mães com o filho dentro do socioeducativo votando no Fraga. Botando na bancada da bala. A gente está num país que tem uma bancada da bala. Você acha que essa bala vai para quem? Para branco? Não vai. Então, eu penso o seguinte: as escolas precisam ser... A gente precisa falar mais a nossa linguagem. Eu vejo muita gente tentando. Só que é um caminho muito difícil. Não é fácil. Porque acaba que você também é criminalizado. E eu vou dizer uma coisa, tá, gente?
existe duas dicotomias dentro de pessoas que fazem trabalhos dentro de escolas, unidades de internação, presídio. Ou elas são santificadas, ou elas são extremamente demonizadas. Entendeu? É isso. E é isso que vive a periferia. Ou ela é extremamente romantizada, ou ela é extremamente demonizada. Então, a gente tem que parar para... eu vou até contar para vocês porque o nome flagrante, né? Latina flagrante. Eu, no meu primeiro dia de coordenação, na escola que eu trabalhava no EJA, na escola tinha organizado os garotos e tal, chegou a polícia para fazer uma revista com cachorros. E a revista não é muito diferente de uma unidade de internação. Os alunos saem da sala, ficam encostados com a mão para trás na parede e o policial solta o cachorro. Essa é a revista à noite, na escola de EJA, na periferia, no Distrito Federal, tá, gente? E aí eu estava na coordenação, a direção não estava respondendo, falei, tá, mas eu vou levar um aluno, eu quero um aluno, vou escolher um aluno para ele ser testemunha, e a primeira revista, eu quero também participar da revista. E assim, entrei na sala, conversei com os meninos, expliquei e tal, e a gente ficou no paredão, e aí ele soltou o cachorro pulou em mim. E quando o cachorro pulou em mim, um aluno gritou, flagrante, flagrante. Professora, flagrante, acabou a revista aí, tá, gente? Não teve revista mais em sala, eles saíram extremamente constrangidos, porque não podiam me revistar. Eu falei, ninguém vai encostar em mim, só o cachorro. E isso mostra bem o retrato de como a política do Estado de repressão, de mostrar para aqueles alunos que eles vão sentir, mesmo dentro de um espaço que seria democrático, uma escola, como que é a repressão ao povo preto, porque a maioria dos meus alunos são favelados e pretos. Senhores, é constrangedor, gente. Você pegar um senhor de 50 anos e botar cachorro, bota ele na parede de mão para trás, esse é o sistema que está hegemonicamente, que a gente precisa furar, e a gente precisa furar a partir de olhar a periferia, de reconhecer aqueles corpos, que eles não são desumanos, porque quando se fala de humanidade, para mim, eu mando tomar lá naquele lugar, porque eu não sou considerada humana. Os meus alunos não são considerados humanos, nem no trabalho, nada. São simplesmente corpos que se justificam com o alto lá, de que são corpos que são programados para ser mortos. Por quê, né? Bom, é isso. Acho que eu falei demais. Muito obrigado, muito obrigado. Não falou demais, não. Ainda tinha tempo, bastante, se você quisesse continuar, se quiser falar mais alguma coisa. Eu queria agradecer vocês dois, assim, muito importante ouvir a voz de vocês dois aqui. Eu acho que a gente pode começar a conversar e desenvolver um pouco com o pessoal que está assistindo aqui o debate. Primeiro, eu queria juntar um pouco o debate que vocês dois fizeram, né? No final você falou que você nem se considera humana, e o Samuel estava falando um pouco como esse criminoso ele é produzido num certo sentido, e essa demanda de que a gente tem uma certa demanda de punir, né? E aí, já puxando aqui em alguma medida, o primeiro comentário que fizeram aqui, que parece mais uma pergunta, que é o que é o crime, então, né? Então, acho que essa é uma pergunta que a gente tem que colocar, o que é um crime, né, afinal? E logo em seguida, né, pergunta o que é um bandido e uma vítima para você, né? E aí, nesse sentido, eu, só acrescentando, queria que vocês falassem sobre esses dois comentários, né? Cada um de vocês dessem a posição de vocês, como em alguma medida uma certa categoria, né, ocidental, uma certa categoria de direito, né, branco do nosso mundo funda, né, determina aquilo que é humano, e necessariamente, trazendo para o debate aqui do veganismo também, necessariamente na medida em que funda aquilo que é humano,
faz um corte de tudo aquilo que não é humano, que não se enquadra nesse padrão hegemônico, que é sempre o homem branco, adulto, heterossexual, cis, blá, 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 né? E como a nossa própria política se estrutura a partir dessa categoria de humano restritiva, né? E como isso, em alguma medida, produz a violência. Eu acho que esse debate aí que a gente está tendo vai numa direção muito antiliberal nesse sentido, né? Porque eu acho que, para mim, toda essa política da punição está envolvida também numa certa visão de mundo individualista, né? Em que primeiro o indivíduo se basta e ele tem que responder pelos seus atos plenamente, e eu acho que essa estrutura individualista é um pouco a base também dessa culpabilização, né? As pessoas têm que ser responsáveis, e a gente esquece que tem essas categorias anteriores, né, determinando sempre, e já antes da gente nascer já estão operando ali, né, e já estão enquadrando a gente em lugares que alguém nasce e antes dessa pessoa já é determinada como essa pessoa é negra, essa pessoa é branca, essa pessoa é mulher, essa pessoa é homem, como antes da gente ter qualquer tipo de autonomia e reflexão, a gente já está lançado nisso, né? Então, acho que um pouco essa questão que vocês dois colocaram vão no sentido bem antiliberal, né? Enfim, aí eu deixo Sim. vocês à vontade para comentar a pergunta e o que eu falei. Eu vou falar um pouco sobre o que é crime, né? Crime no Brasil é nascer preto. Primeira coisa, tá? Etiquetação social, não é isso, Samuel? Sim. Né? Crime no Brasil é nascer preto. Quem é vítima e quem é bandido, né? No Brasil, bandido é preto. Se não, aqui, ó, do lado, na Papuda, é quase 80%. Vítima é branco. Vítima, quando comete crime, nem nome de traficante tem. E vai, sabe o quê? Delegado na casa para pegar depoimento. Agora, vê se o delegado chega aqui na minha casa para pegar depoimento. Não vai. Porque eu vou contar um caso para vocês. Uma situação que aconteceu comigo. Eu, à noite, num domingo, recebi um telefonema onde falaram que uma mãe havia sido presa junto com seus 2 filhos. Eram 2 adolescentes que eu acompanhava do socioeducativo e estudavam. Eu tinha colocado matriculado na escola que eu trabalhava, na época. E ela foi presa, eles entraram na casa dela, domingo, às 3 horas da tarde, e eles esperaram ela chegar com os meninos, colocaram os meninos no camburão, e quando ela chegou de uma faxina, eles prenderam a mãe. E levaram e me ligaram. Quando eu cheguei na delegacia, ela estava algemada com os homens. Só isso. E quando eu cheguei, veio o capitão lá da operação e ele virou para mim e falou assim: agora eu quero ver o que você vai fazer. Eles vão sair em 45 dias. Agora ela não é maior de idade. Ela vai sair, se brincar, em 4, 5 anos. Então ela vai pagar por ser mãe de bandido. Então, bandido no Brasil é mãe preta, é mãe periférica, é pai periférico, é adolescente e criança, que quando não morre, a política pública existente para ela é ser presa. É isso. Quer responder da sua perspectiva as questões que foram colocadas, Samuel? Tá, eu vou só reforçar o que a Latina falou, porque, assim, a definição básica de crime é o que o Estado define que é crime. Então, é o que o legislativo aprova, é sancionado e pronto, virou ordenamento jurídico. Mas isso é a primeira parte, porque você pensa, tem quase 2.000 tipos penais no ordenamento jurídico, mas o que prende pessoas são cerca de 5 crimes. São praticamente crimes patrimoniais, furto e roubo. Mais tráfico já dá 2/3 de todas as punições. E se pune mais pessoas por furto do que por homicídios. No Brasil, por exemplo, violência contra a mulher, então, menos ainda. Então, você tem uma clara lógica invertida de priorizar crimes sem violência, como furto e várias de drogas,
que na maior parte dos crimes de tráfico que são punidos são varejos de pequenas quantidades de droga, se é que acontecia um varejo. Porque entra numa outra questão. Por exemplo, acho que foi semana passada ou essa semana, acho que foi semana passada, que a gente ficou sabendo do caso do Lucas Moraes, um jovem de 28 anos, que morreu dentro dos presídios por causa de Covid, depois de ter habeas corpus negados, acho que foi 2 ou 3 habeas corpus dele que foi negado, e ele foi preso por causa de tráfico de 10 gramas de maconha. E a prova utilizada foi, tipo, essas 10 gramas e saquinhos esses sacolés de plástico. Só isso que tinha de evidência. Não tinha arma, não tinha balança, não tinha mais nada. E, ao mesmo tempo que, por exemplo, a gente está tendo tentativas de desencarceramento no Brasil inteiro, no contexto da pandemia, e você teve prisão domiciliar concedida para o Queiroz, e você teve também habeas corpus antes da mulher dele ser presa, que estava também foragida. O que a gente tem, o que eu acho que tem que fazer a distinção é o que é o discurso ideológico. O discurso punitivo é um discurso ideológico que eu não acho que toda ideologia mascara a realidade, mas no caso do discurso punitivo, ele distorce muito qual que é a realidade concreta. Porque a realidade concreta é pura seletividade penal, em que não interessa o que está no ordenamento jurídico. O que interessa é quem tem poder vai exercer o poder da forma que ela bem entender, né? Então, você não está no protocolo pisar no pescoço de ninguém, mas a polícia se sente autorizada a pisar no corpo de mulheres negras. Então, eu concordo totalmente com a Latina. Eu acho que o racismo é totalmente estruturante das práticas do sistema penal em toda, desde a hora de legislar até a hora de exercer esse poder, policiais, sistema prisional, o que os juízes decidem, o que o Ministério Público, como ele atua, e etc. Na questão também de vítima e criminoso, eu acho que a gente tem que fazer a mesma distinção, porque, de novo, eu vou concordar com a Latina, porque o discurso ideológico é esse, a vítima ideal é uma vítima branca, de classe média, geralmente é esse perfil, e o criminoso é o jovem homem da periferia, tido como um predador, uma pessoa extremamente violenta. É quase como... É uma construção colonial, é uma construção colonial do selvagem, né? É uma pessoa não, mano, exatamente. Civilizada, e a linguagem dessa pessoa é violência, e a gente tem que responder com violência. Mas eu acho que um discurso crítico sobre vítimas tem que apontar quem que é vítima de homicídio no Brasil. Não é a classe média, longe de ser. A gente tem, por exemplo, a gente trabalha na sociologia da violência com a questão da territorialização da violência. O que a gente vê é que onde acontecem os homicídios em toda a cidade, quase todos são na periferia. E quase todas as vítimas são esse mesmo perfil. Então a gente tem essa coincidência de que, na prática, o perfil da vítima da violência criminal e o perfil da vítima da violência penal são quase os mesmos. São, no geral, homens jovens negros. Mas você não constrói midiaticamente o negro como vítima, você só constrói ele como criminoso. Mas a gente tem que pensar como atender as duas questões. Tem outra coisa, por exemplo, eu vi numa pesquisa que ainda não foi publicada, mas já foi relatada, por um professor da UNB, chamado Arthur Trindade, que é sobre sensação de insegurança. Ele descobriu que o grupo social que mais sente insegurança são mulheres negras, e sofrem principalmente quando elas estão transitando em ruas, nas suas quebradas, principalmente depois que elas saem do ponto delas, do ônibus, até poder chegar em casa. É o grupo que mais sente medo, e não necessariamente esse medo é o que se reflete necessariamente, mas ainda que isso exista, de ser canalizado no punitivismo. Porque o grupo que mais critica, por exemplo, a noção de armar os civis, que é uma pauta central para a bacana da bala, né? Flexibilizar legislação de armas. O grupo que menos concorda com isso são as mulheres. Então, o grupo que mais sente medo é o que também mais tem ciência de que a lógica do faroeste não é o que vai proteger elas, não é elas. Até porque quanto custa uma arma também, né?
E essa é uma lógica perversa de privatizar a segurança pública. É a lógica de que, mesmo a gente dando carta branca para a polícia matar, mesmo a gente torturando nos presídios, hiperencarceramento, etc., etc., a gente não consegue garantir segurança porque a gente tem um monte de selvagem na sociedade. Então, o que a gente tem que fazer é dar arma para todo mundo, para as pessoas fazerem, de novo, a resposta violenta ao conflito, ao delito, sem analisar como é que se produz socialmente esses delitos, né? Então, no caso dos crimes patrimoniais, como a Latina citou, você tem toda uma construção de subjetividade na sociedade voltada para o consumo. E aí você nega essa possibilidade para milhões e milhões de brasileiros. Os jovens, principalmente, eles sofrem mais psicologicamente dessa privação relativa, vê quem tem e vê que não tem, e é marginalizado, e é excluído. Isso é uma agressão psicológica para essas pessoas. E você nunca vai solucionar uma questão dessa com repressão, enquanto você tem, que nem no Brasil atualmente, 13 milhões de desempregados, mais 13 milhões de desalentados, são pessoas que estão desempregadas, mas desistiram de procurar emprego, porque não conseguem encontrar emprego, mais metade da população que trabalha, são trabalhadores informais, não tem CLT, não tem direito trabalhista, e o Brasil, ele impõe a lógica do se vire como puder, a lógica que realmente aqui é uma selva e é cada um por si. Então, essa é uma lógica que fomenta o pensamento individualista e uma lógica de que vou procurar o meu primeiro, e se o outro perde, como é que você vai cobrar a empatia das pessoas? Como é que você vai cobrar a solidariedade das pessoas? Isso tem que ser produzido politicamente. O Estado está totalmente engajado em produzir o inverso disso. Então, não deveria ser uma surpresa que o Brasil seja, por exemplo, tão violento e um fracasso em tantos sentidos. Mais algum comentário? Ou a gente pode passar para outra questão aqui? Não, vamos para outra questão, então. A Bárbara comentou aqui, fez um comentário, mais do que uma pergunta. É uma dúvida que sempre surge nesse debate, é como lidar com indivíduos que presume-se que representam ameaça a outros, que estando soltos podem continuar, por exemplo, agredindo companheiras. Então, uma dúvida que ameaça outros que estão... Eu não sei, eu vou pegar uma outra questão aqui e vocês vão comentando o que vocês acharem pertinente, né? Para explicar, tá pedindo aqui para explicar melhor, eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Para explicar mais sobre essa relação entre o sistema penal e o sistema econômico, o capitalismo, no caso, por favor, tem relação com a privatização das prisões. Então, é uma outra questão, um debate que sempre surge, né? De privatizar as prisões vai resolver todo o problema, né? Enfim, vira e mexe alguém fala isso de maneira bem equivocada, né? E mais alguma questão? Acho que, não sei, vocês querem comentar alguma dessas? E a gente, por favor, fala então, Latina. Sobre a questão da violência, né, que ela falou ali, sobre a questão do homem, né, voltar a agredir. Eu vou voltar essa do debate, né, do indivíduo. Eu vou voltar bem à questão das senzalas, né. A maioria dos casos de violência doméstica que são, né, notificados está dentro da periferia, porque o homem preto ele foi brutalizado. Ele foi brutalizado porque ele veio enquanto escravo, né, veio escravizado para cá. E as relações de afetividade que ele tinha com a família foram apagadas por sobrevivência. Então, se você quer dominar um povo, você tira a afetividade dele, você tira a língua dele, você tira a alimentação dele. Então, quando as pessoas relacionam muito, como eu já vi em comentários, até em grupos de veganos, né, dessa galera, eu não como carne, não me alimento de animais, mas eu não concordo com o termo vegano, não me considero vegana. Você vê muito isso, as pessoas relacionarem, mas pobre come mal, que morram, já ouvi esse tipo de coisa, porque pobre gosta de... Pobre, a gente sabe quem é pobre no Brasil, a gente sabe a cor de quem é pobre no Brasil, só que a gente tem que lembrar
que isso é destroço colonial, gente. Foi apagado. Foi apagado. Assim como a afetividade do homem preto. Ele não tem afetividade pela mulher dele na periferia, porque isso é apagado, porque ele não teve pai, que o pai dele morreu de facada, porque ele não, o avô, e ele via... É como eu tive um caso de um aluno que matou o pai, porque ele viu o pai batendo na mãe. Como eu já tive um caso de um aluno que matou a mãe, porque a mãe usava ele como objeto de troca para o tráfico. Então, a afetividade é tirada. Quando as pessoas questionam, como eu coloquei, a questão da alimentação, a gente comia sobra. Eu falo comia porque meu pai é preto, minha família... A gente comia sobra na senzala. Foi apagado. Porque a Rocinha, por exemplo, não tem o nome de Rocinha, porque o cara branco chegou lá e deu Rocinha, porque eram roças. Só que o território de sobrevivência, de moradia, foi ficando tão pequeno que as pessoas deixaram as suas roças para se amontoarem como dentro de uma senzala, para sobreviverem. Então, existe um apagamento histórico, um apagamento colonial e hegemônico que está aí e está operante, está forte, porque as pessoas conseguem, as pessoas continuam morrendo, as pessoas periféricas continuam morrendo. E sobre a questão de ser vítima, igual o Samuel colocou, que os corpos pretos morrem muito na periferia, são, como se diz, geralmente eles justificam que eram, como que eles falam, né? Tem um termo, como é que fala, Samuel? Estava em acerto de conta. Sim, se legitima, né? Então, a polícia legitima, fala assim, não, isso aí é acerto de contas do tráfico, não sei o quê. E aí nem investiga. Porque exatamente. Exatamente. Porque não cai no estereótipo da vítima ideal, vê que é negro, que é pobre, fala assim, é bandido, então menos um. O que eu digo para os meus alunos, exatamente, e eu digo para as pessoas assim, mas que horror, é que o objetivo, gente, dessa sociedade que a gente vive hoje, do presidente que a gente tem hoje, é que eles não usem nenhuma bala. É que nós, na periferia, nos matemos e faça o serviço por eles. Enquanto eles falam e justificam isso, dizendo, olha, eles não são humanos o suficiente, então eles estão se matando, a gente não pode fazer nada. E a gente vai chegar num dia que eles não vão precisar usar nenhuma bala. É isso. Só para continuar, eu acho que um pouco nesse assunto, um pouquinho mais para frente, né? A Bárbara comentou também, queria pedir para vocês pontuarem algumas alternativas ao punitivismo. Eu acho que foi um pouco essa também, a pergunta dela, né? E eu acho que vocês apresentaram muito bem, assim, de maneira muito clara, por que essas violências acontecem, né? Como isso, em alguma medida, é resultado de todo um processo colonial que não acabou, né? Ele ainda está operando e a gente está lidando com isso, a gente ainda está enfrentando esse desafio, né? Então, como lidar, então, acho que esse exemplo que ela deu é um exemplo para pensar como lidar, então, e pensar alternativas, se um companheiro está violentando a companheira, como é que você cria mecanismos de proteção que não envolvam uma forma de encarceramento, como acontece hoje em dia, enfim, quais seriam as alternativas? Eu acredito, escolas mais pretas. Fiquem à vontade. É aquilo que eu tinha falado antes, né? Cuidar das mães pretas que estão na periferia. E eu não estou falando só biologicamente, não, né? Só um cartão de pré-natal. Porque eu falava para as minhas alunas, eu não quero que vocês sejam reconhecidas só pelo cartão de pré-natal, pelo amor, sai da vida. Porque as meninas periféricas, elas são conhecidas assim, tá? E eu vou colocar um exemplo aqui da Marielle. Então, quando Marielle vem e ela vai, se torna vereadora, e ela volta para sua comunidade, e ela estuda e volta para colocar na sua comunidade, e toma 10 tiros, mostra que a gente tem muito ainda que avançar.
porque isso machuca o povo, machuca a elite, o povo não, machuca a elite. Então, eu lembro muito bem quando a Marielle foi assassinada, eu recebi vários assim, mensagens de aluno falando assim, professora, cuidado, a Marielle foi morta, e eu, cuidado, a senhora tem que tomar cuidado. Claro, eu não estou querendo me colocar aqui como Marielle, mas o que eu achei muito interessante foi que as pessoas colocavam na mídia que Marielle, principalmente essa mídia, essa direita, que a Marielle não era conhecida, que Marielle era uma pessoa que ninguém conhecia. Mas quando ela morreu, a periferia entendeu. Ela entendeu que ela não morreu porque ela só era uma mulher preta, ela morreu porque ela era uma mulher preta periférica falando por eles. Porque se ela continuasse acadêmica, no rolê dela com a mina dela, sem falar nada, trampando num concurso massa, ela estaria fazendo um projeto da branquitude. Mas ela falou, não, vou voltar para o meu povo. E foi isso que aconteceu. Então, assim, a solução, não sei se existe antídoto, igual eu falei da Naja. Não tem antídoto ainda, como não teve para a Naja, ela continua encarcerada. Mas eu acho que a gente tem que avançar nas políticas públicas. A gente não tem que achar que só uma lei de culturas africanas vai avançar em alguma coisa, não vai. A gente tem que ter um retorno ancestral. Eu acho que a gente tem que ir para praxis dentro da periferia. Eu acho que a gente não tem que usar a periferia para lacração. E a gente tem que entender que a solução disso está aqui na periferia. Não está na academia, não está no Congresso, está na periferia. E a gente sabe, mas a gente é apagado aqui dentro. É apagado com a vida, com o encarceramento, com a dor, com a solidão da mulher preta, com a morte. Então, a solução está aqui dentro. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando isso acontecer, vai ser uma revolução. E já está sendo. Vai chegar o dia. É isso. Vamos lá, o que eu posso falar depois disso? Eu concordo muito com a linha da Latina, e até tenho exposto em vários lugares o tanto que eu sou uma pessoa desiludida com a academia. E, enfim, que estou no doutorado, eu só não saio do doutorado porque eu tenho que devolver toda a bolsa. Mas eu já não, eu tinha esse sonho de ser professor universitário, hoje em dia eu já não tenho. Pelo nível de covardia que eu vejo ali dentro, né? Então, mesmo com a própria universidade sendo alvo de ataques da direita, principalmente desde o golpe do Temer para cá, o que eu tenho visto é isso é diferenciado, mas eu tenho visto muito mais recuo de tipo, vamos nos adaptar a esses tempos, ou vamos seguir um modelo de ciência técnica neutra, que isso que é fazer resistência. Ou seja, seguir um modelo o mais academicista possível e achar que essa é a função social da universidade. E no campo específico da criminologia crítica, eu vejo também essa questão que a Latina pontuou. Tem muita pesquisa, inclusive, muito boa, mas eu também vejo uma lógica repetitiva e que não avança muito, então fica repetindo os mesmos pontos que a gente já sabe. Eu fico sabendo, a gente já sabe disso, como é que muda? E aí as provocações que eu tento fazer com colegas, etc., beleza, mas qual que é a estratégia de mudança? Qual a estratégia política? E aí, falar, quais são as alternativas ao punitivismo? A primeira coisa que eu colocaria é a organização política. Tem que ter um tipo de organização. Coletivos, movimentos sociais, partidos políticos. E essa organização está fora do eixo dos centros privilegiados das cidades. Porque, voltando para a questão dos criminólogos, o que eu vejo é ficar muito na lógica circular ali da universidade, congressos, periódicos, artigos, livros, blá, 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 e aí todo mundo fica lá, tipo, nossa, como nos entendemos, como somos intelectuais, como sabemos criticar e etc. Mas qual que é a força material disso? Quando tem engajamento, é aquele engajamento pontual e geralmente dentro das burocracias do Estado. Então vai lá fazer uma coisa ali no Ministério Público, faz outra coisa ali na Câmara Legislativa, vai fazendo a outra parada ali com o CNJ e etc.,
E geralmente é coisa que só vai enxugar gelo e se atribui a função de organização política de base a sabe-se lá quem, a Deus dará, eles que se virem, não se vê como função. É o contrário do que o Gramsci falava do intelectual orgânico. O intelectual orgânico tem que trabalhar com as pessoas que são afetadas por aquilo que você tá querendo criticar, né? E não ser só crítica, ser praxis, né? E, enfim, tenho tido muita dificuldade. São poucas exceções que eu vejo, assim, de pessoas, estudantes que militam e não deixaram de militar para seguir o mestrado, para seguir o doutorado e para se adequar ao modelo produtivista de papers e etc, dentro da academia. E eu acho que essa questão, por exemplo, eu ao atuar na frente pelo encarceramento e atuar junto com as familiares, eu até tive que mudar algumas prioridades, porque o que era mais urgente, a questão é, quando o intelectual privilegiado, como eu, classe média, etc., branco, lida de forma mais cotidiana com os grupos que vivem rotineiramente a tortura do sistema penal, as humilhações, etc., você começa a receber outras coisas que às vezes estavam superficiais para você, mas elas ganham centralidade. Então, eu vi que a questão de combater a tortura agora é a coisa mais urgente. É combater os maus tratos agora, é combater a falta de água, é combater a falta de produtos de higiene, é a COBAL que não chega, e tratar quando ela fala de mediações táticas que vão favorecer esse grupo. Então, por exemplo, como a Latina falou, a questão... O que acontece? Isso nem acontece em todos os estados, mas acontece no DF. O dia de visita é em dia da semana, quarta e quinta. Isso fode a possibilidade da pessoa ter um emprego formal. Isso empurra essas mulheres, que majoritariamente mulheres, que visitam, porque quando são as mulheres, são presas, nem tem visita, ficam abandonadas. Mas por causa das mulheres que visitam, elas são jogadas, já são mulheres, já são, no geral, são pobres. Acabam, por causa disso, são empurradas para o trabalho doméstico, que é o que vai possibilitar que ela tenha essa autonomia de poder trabalhar dia sim, de tal dia, tal outro dia, e poder tirar uma quarta ou uma quinta. Então, o que a frente tem que pautar? A frente tem que pautar, tentar articular junto com essas pessoas, que a gente paute aí junto com a CESIP, etc., os órgãos responsáveis, para que o dia da visita seja no domingo. E que não seja só na parte da manhã, que seja 2 turnos, de manhã e de tarde, porque também é uma sequência de humilhações que a pessoa chega lá 7 da manhã no presídio, ela consegue entrar 2 horas e tem que sair às 3. E não pode nem se alimentar, porque se ela come alguma coisa, ela passa no raio-x, vai aparecer alguma coisa ali na barriga e vão falar que é droga. E vai passar por um monte de abuso também, pode ter que tomar laxante, coisa do tipo. Um monte de coisa assim, que é terrível. É absolutamente terrível. E eu fico, enfim, triste, decepcionado com como eu não vejo um campo que eu admiro intelectualmente ficar nisso, ficar restrito numa produção de um texto interessante, e eu não ver essa atuação e essa empatia e essa articulação e etc. Inclusive para se colocar um pouco da cara a tapa, e até para caminhar para a finalização, porque tem a ver com a pergunta que você tinha colocado aí, Carlos, da relação com o capitalismo. Porque a função, tem várias coisas que poderiam ser ditas, mas a função do sistema penal é ser o aparato de violência e de segurança para proteger os interesses da classe dominante. Então, mais do que reprimir o crime, reprimir os criminosos, a função é contra-insurgente, é reprimir militante, é reprimir o sujeito oprimido, o sujeito trabalhador, que se politiza e passa também a fazer uma organização coletiva e se torna uma ameaça aos interesses colocados. Então, a Marielle é mais uma dentro de uma sucessão de casos, não só no Brasil, em toda a América Latina, se pensar até nos Estados Unidos, como que vários panteras negras foram assassinados. Então, para isso que essa é a função concreta do sistema penal, é reproduzir as relações de dominação social que já estão colocadas, e para isso, de uma forma muito esperta, né, você se legitima falando que, na verdade, você está
voltada para proteção, inclusive a proteção dos mais vulneráveis e coisa do tipo. Então, enfim, tem outras questões, poderia olhar os dados, né? Então, se mostrar que crimes patrimoniais prendem mais que tudo junto, né? Se furto e roubo junto, pune mais qualquer outra coisa dentro do sistema prisional, mais do que a questão da vida. Então, se a gente tivesse um outro modelo de resolução de conflitos, com certeza a gente priorizaria os crimes mais danosos. Então, não faria sentido a gente tratar a subtração de um bem qualquer como mais importante do que a vida de alguma pessoa, etc. São várias lógicas invertidas que pode notar no sistema. Está citado aqui, né, a privatização dos presídios. A Angela Davis, ela fala do complexo industrial prisional. Então, não é nem só prisões privadas, porque mesmo prisões públicas, elas têm em torno delas uma série de empresas que lucram a partir das licitações, um monte de licitação fraudada, um monte de licitação nada a ver, que vai mostrar lá, não, a marmita aqui, segundo a licitação, cada marmita tá custando 20, 30 reais. Aí chega Não lá... é a tua bancada da bala, tanto pauta isso, né? Porque vai para mão deles. E aí a marmita que chega lá, uma parada tá podre, não sei o quê. Mas a gente tá em que país? A gente tá em um país que faz corrupção na marmita, na merenda da criança. Não vai fazer dos presos, que são escória para a sociedade. Vão fazer também. Então, tem toda uma lógica aí que também está vinculada a fortalecer políticos, então os políticos por polícias penais, a fortalecer as empresas que vão atuar em torno do presídio e etc. Esse debate é muito importante aqui para a gente ter na UVA, né? Eu acho que é bem legal e aí eu queria até, acho que a gente já está perto, assim, de encerrar essa conversa. Teve um comentário aqui para a gente falar um pouco de veganismo também, né? Do Thiago Barreto. Ele comentou: gostaria de saber como vocês acham que podemos lidar com o movimento, no movimento vegano numa visão antipunitivista, com situações como o sacrifício de animais nas religiões africanas, situações dos carroceiros, etc. Eu acho que eu vou perguntar eu ia perguntar justamente para você mesmo, Latina, mas eu acho que é importante demais a gente fazer uma crítica constante e olhar para dentro do nosso movimento, né? Por isso que eu acho que essa live é importante, porque o veganismo muitas vezes acaba caindo, sobretudo a face mais branca do veganismo, num certo punitivismo, né? E é muito perigoso quando a gente deixa essas pessoas representarem a imagem do movimento, né? E aí a gente recebe todo tipo de caracterização que não necessariamente a organização como a UVA está engajada de maneira nenhuma, né? E sobre o debate de sacrifício de animais religiosos, eu vou recomendar uma outra live da UVA que teve, né? Rolaram algumas lives na UVA, tem um histórico, tem várias. Eu lembro que teve uma da galera do movimento afro-vegano que falou sobre isso. Então, lá vocês vão escutar muito melhor do que eu falando, com certeza, mas a gente tem aqui a Latina para escutar, mas de maneira nenhuma a gente tem que apoiar nenhum tipo de criminalização de nenhum tipo de sacrifício religioso, porque sacrifício religioso é o que já acontece cotidianamente em todas as mesas de todas as casas, né? A gente vai invadir a casa de todo mundo e todo Natal de todo mundo e quando a gente faz um recorte e decide com quem a gente vai brigar e com quem a gente não vai brigar, a gente está reproduzindo esse passado racista e colonial que vocês estão trazendo aí essa informação, mas aí eu passo para você comentar isso, Latina. Eu imaginei que você fosse querer falar sobre. Então, sempre a palavra crime, né? Às vezes eu falo para os meus alunos assim que o crime é o nosso sobrenome, às vezes até o nosso primeiro nome. E sobre a questão dos sacrifícios, aqui em Brasília eu tive um problema com a questão dos catadores, né? Porque era uma comunidade com a qual eu trabalhava e era extremamente criminalizada. Eu não estou querendo romantizar nada, mas a gente tem que entender, eu vou voltar àquilo que eu falei aqui já algumas vezes, umas 2 vezes, sobre a questão do apagamento.
criminalizar, por exemplo, religiões de matriz africana, né, colocando elas, a gente sabe que teve um ano aqui em Brasília que foram 12 terreiros queimados, né? Essa é a lógica, tem uma lógica neopentecostal que tá avançando nesse apagamento ancestral, porque, gente, você apagar a sua identidade, você apagar a sua alimentação, é aquilo que eu falei, é você quebrar para ser dominado, você quebra aquele povo e ele vai ser dominado. Então, quando você criminaliza uma religião, e eu vou ser sincera para vocês, se você for num terreiro na periferia, tem muito branco lá e você vê pouco preto. Mas se você for do lado de uma igreja neopentecostal, os pretos estão tudo lá. Por que essa lógica? Quem está tendo acesso à ancestralidade para ter o retorno dos seus ancestrais, do que era, do que o seu povo chegou aqui como escravo, e quem está sendo amansado. A gente tem que tomar muito cuidado, e eu sempre, por não comer carne, e não me considero vegana, porque eu já falei, a questão do termo não me representa, não representa a periferia, tá, gente? Porque, infelizmente, o veganismo ainda está no topo da pirâmide, ainda não chegou aqui na base, apesar de reconhecer os movimentos periféricos, e aí eu trago e coloco para vocês. Esses movimentos periféricos de alimentação sem animais no prato é um resgate de resistência ancestral. Porque você colocar para um povo seu, que você vê que é da tua cor, que o que ele está comendo não é o que ele merece comer, é uma luta constante dentro da periferia para a galera que não come carne dentro da periferia. Isso é muito importante. Mas é muito pequeno ainda. É muito pequeno. Então, voltando à questão das religiões de matriz africana e da criminalização dessas pessoas, tudo relacionado ao povo preto tem uma desconfiança e vai ser sempre questionado. Porque a gente vive uma lógica eurocêntrica e uma lógica cristã. Então, assim, eles vão colocar e vão sempre criminalizar. Agora, gente, quem tem que ser criminalizado é latifundiário. Entendeu? Só que o latifundiário não é criminalizado. Porque ele tem dinheiro. E, às vezes, o pai... Eu não vou falar pai de santo, não, que para mim quem é santo está no Vaticano, e pai de santo não chega lá. Ele não tem dinheiro, ele ajuda a comunidade. Ele está ali, ele está na... Então, essa pessoa vai incomodar esse sistema. Então, é aquela lógica da necropolítica, ela vai em tudo, apagamento religioso, nem vou falar religioso, mas apagamento ancestral mesmo, entendeu? Não conhece teu povo, não conhece que dentro... E é uma coisa muito louca, porque na periferia é o seguinte, parece muito, se você for na África, as mães, todo mundo cuida dos filhos de uma das outras. E na periferia, em alguns espaços, é assim. É uma cuidando do filho da fulana. E a gente vê muito isso também dentro das unidades prisionais. Porque às vezes a mãe não tem dinheiro para colocar para o filho e ela vai lá e ela, eu tenho 50 aqui. Às vezes ela chega e não está com a camisa branca, outra, não, eu trouxe uma camisa branca aqui, pode vestir. É o autocuidado. Então, quando a gente criminaliza colocando que eles sacrificam a religiões de matriz africana não é só sacrifício de animais. E esses sacrifícios que eles fazem, o que acontece nessas religiões, não são nem o dedinho do pé da morte daquele que fez um hospital em Santa Maria, né, Friboi ou Joesley. Não é nem um terço, gente. Então, a gente tem que criminalizar e buscar justiça para quem, de fato, merece ser criminalizado. É isso. Acho perfeita essa observação, importante. Enfim, é uma coisa que a gente tem que falar sempre dentro do veganismo. Eu só diria, eu entendo de onde vem a sua crítica sobre ao movimento vegano, enfim, nem teria objeção a fazer,
porque eu mesmo, quando eu vou definir o veganismo, eu tento definir como um movimento que acontece do interior de um certo pensamento que é ele mesmo ocidental, né, que é nesse mundo colonial que a gente vive. Eu acho que o veganismo está operando dentro dessas categorias, mas a gente ainda está dentro delas, de alguma forma, tentando destruir elas, né? Eu acho que pensar de uma perspectiva do animal é muito radical. Eu só queria observar que existem pessoas, eu acho importante falar que existem pessoas que se denominam como veganas e que na periferia e que estão militando, essas pessoas existem, né? E elas estão reivindicando esse termo. Tem a Sapa Vegana, Sim. tem Periferia Preta Vegana, tem a Carla, tem uma galera, né? Então, de alguma forma, a galera... É isso que eu te falei, elas estão numa luta constante de um resgate total. ancestral. Total, só que elas defendem, né, o termo veganismo também, mas não precisa defender também, não é isso que eu tô falando, só para falar dessas pessoas. Mas eu não sei, não sei se vocês viram mais alguma pergunta aqui, eu acho que a gente já vocês queriam fazer mais algum comentário, tem mais algumas perguntas, o que vocês acham? A gente já tá 1h15 aqui. Teve aqui organizando, deixa eu ver se tem mais perguntas. A Horizonte Antiespecista disse que a lógica punitivista é eugenista, eurocêntrica, ela não foi feita para solucionar nada, mas sim só para avanços territoriais de brancos pelo capital. Mais um comentário do que uma pergunta, né? Tem uma coisa interessante do Elson Davi, o fato de que uma grande parte da população preta masculina está na prisão ou sob supervisão judiciária já nos mostra que muitas crianças não terão seus pais. É uma coisa que também vai se somar à questão da letalidade policial, porque quem mais a polícia mata são jovens negros, e também da violência dos homicídios no geral, que também vitimiza o mesmo perfil e vai fomentar a lógica viciosa das múltiplas violências que existem, porque vai dificultar a situação familiar, então você vai ter mulheres negras extremamente sobrecarregadas, você vai ter dificuldade de dar oportunidades para os jovens que vão ser criados ali, e você vai ter grupos que vão estar mais vulneráveis a qualquer tipo de vulnerabilidade, inclusive de aliciamento para grupo de tráfico, e vai ser mais fácil que ela seja vítima em trocentas outras lógicas, seja para violência do Estado, de novo, como você tem lógicas familiares, né, que o pai foi vítima do Estado, o filho também foi vítima do Estado, e nada disso. Tudo isso é feito para isso, né? Acho que a Latina colocou muito bem de que isso é um projeto. O projeto é fazer com que a violência seja terceirizada desses grupos dominantes e que ela se normalize como uma lógica viciosa dentro dos próprios grupos dominados. Eu acho que isso é, inclusive, uma forma sofisticada de uma tecnologia de poder, que para isso você precisa de um monte de coisa mesmo. É realmente bem complexo, mas é uma coisa que parece que o Estado brasileiro aprendeu ao longo aí de alguns séculos de aprendizado continuado de opressão racial. Então, vocês querem fazer mais algum comentário para sintetizar? Acho que se vocês quiserem cada um fazer uma fala para sintetizar mais ou menos a posição de vocês e a gente encerrar. O que vocês acham? Ou a gente encerra e se despede já também, se vocês acham que está suficiente. Ou se alguém tiver uma última pergunta e quiser lançar para vocês aí também. Eu só quero corrigir que eu falei que o veganismo ainda não chegou na periferia. Mas ainda não chegou. Eu não uso o termo vegano, então na verdade eu queria dizer que é um termo que não vai chegar na periferia. Eu acho que é um termo ainda bem... É um termo, igual você falou, eurocentrado. Eu acho que a gente tem que buscar aqui dentro da periferia a nossa alimentação ancestral, né? Com o nosso conhecimento, com o nosso entendimento. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu fiz uma dinâmica uma vez com os garotos, e eles perguntando para eles o que lembrava a alimentação, que eles sentiam falta para que a mãe, no dia de visita, levasse para cozinhar para eles, ou levasse o prato, né?
E por mais incrível assim que pareça, muito pouco daqueles garotos pediram a carne. Eles lembravam do mingau de puba, né, que é do Piauí, eles lembravam do arroz do piqui, o suco da fruta, que era o suco de bacuri, como ele levou também do Piauí. Eu achei isso muito interessante. E eles tiveram essa lembrança a partir do cárcere, a partir do exílio. E aí eu fico pensando quanto esse povo preto, quanto esse povo não sofreu e não sofre até hoje, nesse exílio contínuo que a gente vive aqui dentro do Brasil, aqui em diáspora, né? É isso. Eu queria deixar, acho que já pode se despedir, não sei, a gente vai continuar. Eu acho que pode, acho que a gente está caminhando, já está 1h20, acho que a gente está Já vou me caminhando para o final. despedindo. Eu só quero deixar só uma pergunta. Eu quero agradecer a Quenda, gostosa. Quenda, Fábio, meu parceiro. Eu quero agradecer as mães que estão sempre comigo. Eu me emociono muito. Débora, mãe demais, você é minha vida. E eu quero deixar uma reflexão. Qual o privilégio que você cessa para que um menino preto, uma menina preta, sobreviva, viva na periferia? É isso. Obrigado, Latina. E você quer fazer algum comentário, Samuel, para encerrar? Só agradecer também o convite. Acho que foi bem legal. E Obrigada, Upa. prazer também, Latina. Prazer, vocês, Upa, obrigada pelo convite. A gente se fala mais. Carlos Sim. também, obrigado aí. E acho que é isso mesmo. Qualquer coisa, tô aí nas redes sociais, podem falar comigo. Beleza, gente. Obrigado para vocês dois. Assim, foi muito bom, muito importante escutar tudo isso que você falou. Acho que é muito importante para o veganismo, né? Trazer esse debate para dentro das pautas, das ações. Enfim, a gente tem que estar sempre muito atento e aprendendo. Eu acho que foi ótimo. Obrigado mesmo. Foi um prazer e que a gente troque mais e que a luta siga. Vamos embora. Obrigado, gente. Obrigada.